Em uma noite tranquila de primavera, o rei Davi caminhava pelo terraço de seu majestoso palácio. O vento suave que soprava sobre Jerusalém trazia consigo o cheiro das flores e o sussurro da cidade adormecida. Mas Davi, rei de Israel, não encontrava descanso. Seus olhos percorriam o horizonte, buscando algo, talvez distração, talvez paz. Então, como se o destino conduzisse, ele viu algo que o prendeu completamente. Lá embaixo, em um telhado próximo, estava Batseba, uma mulher de beleza deslumbrante. Sob a luz prateada da lua, ela se banhava, alheia ao olhar que a espreitava. O coração de Davi acelerou. Ele, o homem mais poderoso de Israel, sentiu-se impotente diante daquele desejo que o consumia. Seu olhar, antes perdido na vastidão do céu, agora estava fixo em Batseba. Sem hesitar, ele ordenou a seus servos que a trouxessem até ele. Quando Batseba foi levada à presença do rei, a tensão no ar era palpável. Davi, envolto em seu poder e desejo, não resistiu. Ele a tomou para si, ignorando completamente o fato de que ela era casada com Urias, um dos homens mais leais de seu exército. Naquele momento, a consciência de Davi foi abafada pelo desejo, e ele cedeu à tentação, sem pensar nas consequências que se aproximavam como uma tempestade silenciosa. Dias depois, uma mensagem inesperada chegou ao palácio. Batseba estava grávida. Davi, o grande rei, sentiu o chão se abrir sob seus pés. O peso da culpa, antes escondido nas sombras, agora ameaçava destruir tudo que ele havia construído. Ele sabia que, se a verdade viesse à tona, o escândalo poderia arruinar não apenas sua reputação, mas também seu reinado. Como esconder o pecado que agora crescia no ventre de Batseba? Davi, desesperado, planejou uma solução. Ele ordenou que Urias fosse trazido de volta do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e passasse a noite com sua esposa, assim tomando para si a criança que ela carregava. No entanto, Urias era um homem de princípios, um soldado honrado. Mesmo com a oportunidade de descansar, ele recusou-se a dormir com Batseba enquanto seus companheiros de guerra estavam no campo de batalha. Urias permaneceu no palácio, fiel ao seu dever, sem imaginar a trama que se desenrolava nas sombras. Vendo seu plano falhar, Davi tomou uma decisão ainda mais sombria. Ele escreveu uma carta ao comandante Joabe, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente, no ponto mais mortal da batalha, e depois retirar os soldados, deixando Urias desprotegido, exposto à morte. O mais trágico de tudo foi que a própria carta, o decreto de sua morte, foi entregue por Urias, leal e sem desconfiança. No campo de batalha, como planejado, Urias foi cercado pelos inimigos e pereceu. A notícia de sua morte chegou ao palácio, e Davi, sob um manto de falsa tristeza, tentou disfarçar o alívio que sentia. Com a morte de Urias, ele rapidamente tomou Batseba como sua esposa, esperando que o escândalo desaparecesse. Mas, ainda que ele pudesse enganar o povo e os generais, não poderia esconder a verdade de Deus. Dias se passaram, e o profeta Natã foi enviado a Davi. Ele entrou no palácio, com um semblante sério, mas as palavras cheias de sabedoria. Natã se aproximou do rei e, em vez de acusá-lo diretamente, contou-lhe uma parábola. Havia 2 homens em uma cidade, começou Natã. Um era rico, possuía vastos rebanhos de ovelhas e bois. O outro, pobre, tinha apenas uma pequena cordeira que ele amava como uma filha. Certo dia, um viajante visitou o homem rico, mas em vez de oferecer uma de suas muitas ovelhas, ele tomou a única cordeira do homem pobre e a sacrificou para o viajante. Davi, ouvindo a história, ficou furioso. O fogo da justiça queimava em seu peito. Esse homem merece morrer, declarou ele, indignado. O rei, em sua fúria, mal percebeu a armadilha que o profeta estava prestes a desvelar. Natã então olhou profundamente nos olhos do rei e, em uma única frase, desnudou toda a verdade: tu és esse homem. Naquele instante, o mundo de Davi desabou. Ele entendeu o peso de suas ações. O rei, que havia sido escolhido por Deus, que havia derrotado gigantes e unificado Israel, agora estava caído diante do próprio pecado que ele tanto condenava. A punição de Deus foi severa.
O filho que Batseba carregava adoeceu e, apesar das súplicas e do jejum de Davi, a criança morreu. O luto do rei foi profundo. Ele se prostrou, chorando amargamente, ciente de que, apesar do perdão divino que viria após seu arrependimento sincero, as cicatrizes de suas ações permaneceriam para sempre. Davi foi perdoado por Deus, mas seu pecado trouxe consequências que ecoariam por gerações. Batseba daria à luz um novo filho, Salomão, que viria a ser um dos maiores reis de Israel. Mas o legado de Davi, marcado por suas vitórias e conquistas, também carregaria para sempre a sombra daquela noite em que o poder e o desejo o levaram à queda.